Bem, agora vamos falar do Cimento Bravo, uma empresa maranhense que muito vem contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Um cimento daqui do Maranhão que conquistou a preferência da construção civil e principalmente o coração da gente. Um cimento resistente, produzido apenas com matérias-primas de qualidade, promovendo secagem rápida que gera economia, reduzindo assim o custo e o tempo de sua obra. O Cimento Bravo é ideal para todo tipo de obra porque respeita o meio ambiente. Cimento Bravo ideal para todas as obras, ideal para a sua obra, para obras de uma vida. E se quer saber mais, então acesse www.cimentobravo.com.br ou ligue 0800 200 4000, repetindo 0800 200 4000, Cimento Bravo. Bem, a indústria naval brasileira já viveu seu apogeu no passado e agora passa um período de baixa após os problemas resultantes de investimentos da Petrobras, que deu aquele problema que todos nós sabemos, e há uma perspectiva de crescimento aí, quem sabe, da indústria naval, né? São Luís, a Baía de São Marcos, está se tornando um dos grandes complexos portuários do Brasil e com as perspectivas de crescimento pode ser um dos maiores do mundo. E aí, a gente estava comentando aqui da perspectiva, Luiz Carlos, assim, como é que vocês veem aí, né? A gente está aqui, às vezes é o cara que está vendendo picolé e vê que está passando um cara aqui que só compra sorvete, né? Você tem aí, às vezes, 100 embarcações aí em fundeio, né? Esperando para entrar nos portos aqui. E hoje, com as operações ship to ship, está entrando com, às vezes, 40 embarcações para fazer abastecimento aqui. E esse mercado, esse grande mercado que o Complexo Portuário de São Luís pode abrir, né, para uma indústria naval aqui, pelo menos de reparo. O que vocês acham disso? Eu corroboro em gênero, número e grau com tudo que você coloca. Nós temos um mercado que eu diria com uma perspectiva de ser, se não o maior, um dos maiores da América Latina. Nós temos aí uma perspectiva, já temos instalado, como você bem disse, uma estrutura que já temos uma demanda que demandaria ou que precisaria de uma estrutura robusta para atender esses navios que aqui aportam. Você tem a coisa de uma semana atrás, nós saímos para pescar e contamos 52 navios fundeados aqui na Bahia. E só para lembrar, Luiz Carlos, esses navios que estão vindo abastecer aqui, eles saíram de rota para fazer esse abastecimento. Perfeitamente. Você tem acompanhado isso, né? Sim, e aí você não tem absolutamente nada ainda aqui instalado para atender esses navios. Essa é uma possibilidade. Você tem, quando você necessita de qualquer apoio, você tem que buscar fora. Se tem um acidente ou se precisa de algo, você não tem aqui. E isso sem olhar a questão de uma planta para fabricação, para atendimento de embarcações, que certamente o mercado já demanda e vai demandar muito mais do que hoje se demonstra aqui. Agora tem um aspecto importante disso, a gente aqui acaba sendo um hub de relacionamento, às vezes até sem querer, né? Então nós às vezes vem aqui o industrial, vem gente do governo, vem gente de todas as espécies e às vezes a gente aproxima. E tinha uma demanda de um determinado setor aí que depois acabou gerando um projeto de lei na Assembleia e a gente está trabalhando junto com eles para que isso vire um programa de governo. Programa de indústria naval no Brasil hoje tem um certo receio que já teve vários, né? E com consequências às vezes não tão boas. Se você for olhar os estaleiros no Rio de Janeiro, né, dá até pena, né, Luiz Carlos? É verdade. O que aconteceu com tudo aquilo. Mas assim, você tem demanda aqui, não é uma demanda inventada. Boa parte dos investimentos que houve na indústria naval nos últimos anos no Brasil tinha um fomento, que muitas vezes era a Petrobras, e não precisaria nós termos um programa mais articulado de governo aqui para essa indústria naval aproveitar todas as oportunidades?
Eu diria que nós não estamos 100% preparados tecnologicamente, estruturalmente, economicamente, nós não estamos. Mas eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que muito a gente poderia estar atendendo aqui. Muito a gente poderia estar atendendo. Você tem demandas aí que não faz o menor sentido. Você ter que, eu vou colocar aqui, não ter uma oficina marítima aqui, é um pecado, é um crime. É um crime não, é um pecado. Essa história que você está contando dos rebocadores aí é absurdo. É um negócio, não faz sentido. Quer dizer, quantos rebocadores estão operando aqui na Baía de São Hoje são 28 e a perspectiva é que sejam 50, 60 daqui a pouco tempo. Aí você tem as obras marítimas que virão aí, que naturalmente demandam embarcações, tem uma demanda, eu diria, reprimida. A indústria naval brasileira, ela não deu certo, porque ela começou como se, não começou de baixo para cima, ela quis começar de cima para baixo. E aí era bem difícil, né? Olharam o programa coreano e acharam que era a mesma coisa aqui. Nós estamos na seguinte situação, nós exportamos a nossa matéria-prima, o minério de ferro, e não conseguimos fazer o aço aqui no Brasil por um preço que consiga competir com a China. E a China compra o minério e vende o aço para nós mais barato do que a indústria aqui local consegue fazer. Esse foi o pecado, eu acho, que da indústria naval brasileira. Mas você tem, e é bom que se coloque, que o estaleiro não é somente aquele que vai fabricar grandes embarcações. Você tem demanda. A gente estava aqui, por exemplo, vendo uma coisa que o finado Haroldo Tavares fez, que fez muito bem feito quando fez na época da Ital, ele fabricou uma série de embarcações para pescadores aqui. E aí, depois de Haroldo, quem fabricou? Nunca mais, acabou. Tem mercado? Tem um belo mercado, Aí o que isso significa? Geração de emprego, e muito emprego, renda por via de consequência, e movimentar todo o setor. Esse é de fundamental importância. E é nesse caminho que a gente entende e que quer andar, que quer percorrer, porque a gente acredita que tem um potencial grande aqui. Como é que você vê isso, Sérgio? Eu queria pegar um gancho aqui da fala do Luiz Carlos, que ele falou que a indústria naval brasileira já nasceu de uma forma, vamos dizer assim, meio soberba, de cima para baixo, né? Ano passado, nós tivemos um evento lá no Rio de Janeiro, que chama-se Naval Shore. E neste evento estão lá os estaleiros, os fabricantes, todos os negócios, e havia uma demanda, uma procura por estaleiros, por novos estaleiros. Através do nosso site, né, que temos, nós fomos identificados pela Transpetro e uma empresa lá do Rio de Janeiro que queria fazer embarcações que ligassem os aeroportos, semelhante a essa nossa aqui, Galeão Santos Dumont. E a Transpetro tem uma necessidade muito grande de embarcações que atendesse os navios, os transportes de navios em manutenção, levasse pequenas cargas e os especialistas, os trabalhadores, os operários daquela área, daquela embarcação a ser tratada. E teriam que ser embarcações rápidas, que eles vão e voltam no mesmo dia. Vieram aqui ao Maranhão já nos consultar, visitar o nosso estaleiro, estão modulando esse projeto. Inicialmente eles querem 8, e depois querem replicar isso aí para o Brasil como todo, né? Então, a questão do mercado está por aí, porque a gente vê que existe essa demanda como os grandes estaleiros quebraram e os outros estão precisando se reestruturar para atender essa demanda que tem. E, além disso, tem outro aspecto fundamental, que é a questão da estrutura de pequenos portos, marinas e etc. Eu tenho uma... Mas você fala aqui na costa do Maranhão? Na costa do Maranhão e no Brasil como um todo, né? Tem poucos terminais aquaviários. Lá no próprio Rio de Janeiro, eles querem colocar embarcações para fazer
transportes ali na Baía de Guanabara, lá em Salvador também, ainda estão debatendo com essas questões de colocar os transportes aquaviários para outras embarcações começarem a operar na modalidade de transporte urbano, né, de transporte de massa, como o metrô. Aqui no Maranhão, nós recentemente está esta polêmica da dificuldade lá de se transportar para São Luís, para Alcântara, falta de terminais, né, e por aí vai. E como eu sempre digo, não adianta fazer avião se não tem aeroporto. Então, este mercado que está procurando embarcações, ele também está vendo e está sendo, como é que se diz, um pouco reprimido, ou está um pouco restrito por falta desses investimentos em infraestrutura para operar. O DENIT, através até da empresa, acho que é a Hidronor, não me lembro bem qual a empresa, fez até alguns trabalhos de recuperação de portos aqui, Tutóia e tudo mais, fez dentro da necessidade. Não sei nem como é que está hoje, Luiz Carlos, eu estive visitando há uns anos atrás. Mas tem uma questão importante que, voltando a falar dessa questão de apoio governamental, porque não existe indústria naval forte no mundo inteiro sem apoio governamental. Por quê? Porque é uma indústria de uso de capital intensivo. A gente estava conversando aqui com o Sérgio antes de começar o programa, ele falando de toda a burocracia para conseguir financiamento das embarcações e tudo mais, né? Então, pensar em crescer, pensar em ter maior infraestrutura física, né? Ter galpões, estaleiros maior. É mais uso intensivo de capital, o retorno é lento, né? Porque quanto tempo leva uma embarcação dessa para construir? Um ano, dependendo da situação do fluxo de caixa, leva até mais. Isso. E isso acontece no mundo inteiro, não é só aqui, né? Então ninguém está falando nem em subsídio, né? Mas assim, de ter aporte de recursos, ter condições adequadas para fazer isso e ter governança, né? Quer dizer, aí entra a autoridade portuária, entra uma série de entidades do setor que criam essas condições de mercado. Você não vê assim, Luiz Carlos? Com certeza. Sem sombra de dúvida, você está corretíssimo na sua avaliação. O que a gente precisa é da compreensão, a gente precisa do apoio e precisa principalmente de caminhar junto, de ter bem clara a necessidade de que o privado e o público ele tem que olhar na mesma direção e buscar soluções, porque o problema existe. Tem uma situação que ela é crítica e que carece de ser resolvida, tanto em qualquer área que você olhe, tanto do ponto de vista do transporte de pessoas, quanto de carga, quanto de apoio terrestre, você carece da ação também da área governamental. Isso que você coloca, não tenho que tirar uma vírgula. Tem algo que a gente já vem conversando aqui no programa já há algum tempo, a gente sempre aborda o setor portuário aqui, porque, saibam ou não, queiram ou não, é hoje o setor mais importante aqui da ilha de São Luís. É onde movimenta mais a economia. E a gente tem falado uma coisa, é o seguinte, olha, o governo do estado, a prefeitura de São Luís tem que ter uma visão em relação a isso, tem que ter uma visão, que São Luís hoje é uma cidade portuária, e tem que ter algum órgão que trate disso de alguma forma, né? A Prefeitura de São Luís não tem uma Secretaria de Portos, o Governo do Estado não tem uma Secretaria de Portos, e essa interface fica muito diluída dentro do governo, né? Você fala com quem? Certeza. Você fala com a MOB, fala com a AGEM, fala com a Secretaria de Indústria e Comércio, fala com quem você fala, né? E talvez precisasse unir isso aqui e ter um interlocutor mais fácil de ser ouvido, né? Então, esse tipo de lançamento que houve da BV01, e até a gente está contribuindo aqui para divulgar um pouco mais do que aconteceu, ele pode ser o início de uma indústria grande aqui, que de fato emprega muita gente, né? Quer dizer, a Bativento hoje está com quantos empregados, Sérgio? 70. 70 empregados, né? Quer dizer, é uma empresa ainda de porte pequeno, mas a gente falando desse mercado aqui, né, Luiz Carlos?
Se for falar em manutenção, ainda envolve muito mais gente, né? Agora, como vocês veem a questão da mão de obra local? Como resolver Olha só, na nossa área entre manutenção e reparo, manutenção, reparo e construção, nós estamos lá com 360, 380 pessoas da Internacional. O que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo mesmo, porque saiu quase do zero, um ferryboat, que é o Cidade de Pinheiro. Nós estamos reformando uma série de embarcações nossas. Nós estamos com uma série de atividades aqui, com 300 Isso e poucos. 360, 370 mais 70 dá 400 e poucos funcionários. E ainda é um setor incipiente aqui. Mas você estava falando alguma coisa, Sérgio? Não, eu estava falando que os números são relativos, né? Depende da quantidade de encomendas, né? Há poucos anos atrás, nós tínhamos apenas 15. Aí você sair de 15 funcionários para 70 é um crescimento, salto, como eu falei, um multiplicador grande, né? Bem elevado, né? Sim. Aí aumentando a demanda, a produção, né? Evidentemente, sempre que, como a mão de obra intensiva, que a gente falou aqui no começo, esse crescimento de emprego vai e acompanha isso. Como é que está o recrutamento e seleção de pessoal? Todo treinamento é feito por você? Nós estamos desenvolvendo com o SESI, SESI ou Senai? Senai. Nós estamos desenvolvendo com o Senai uma turma no sentido de formar soldadores, maçariqueiros, pessoal mecânicos. E a ideia é que a gente possa ter a cada ano, pelo menos alguma coisa em torno de 50, 60 profissionais novos, até para uma necessidade de atender a legislação que te coloca na posição de formar essa mão de obra, sem dar as condições como é que eu diria, de buscar isso. A gente buscou o Senai no sentido de nos ajudar nessa coisa aqui. É interessante colocar que as leis, a necessidade existe, mas a burocracia e também os meios são terríveis, são muito difíceis, mas a gente acredita tudo é que vai difícil. superar. Eu estou lembrando agora que há muitos anos atrás eu conheci uma escola lá em Taubaté, em São Paulo, que ela só formava soldador. Era uma empresa, era uma escola privada, só formava soldador, porque a demanda era tão grande, né, para a indústria paulista, que de soldador, ela só formava soldador. Sabe, você vai formar uma turma só de soldador, né? Mas enfim, a gente vai mais um rápido intervalo e voltamos instante com mais negócio na pauta.